As melhores bibliotecas. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho indicar não, né? Porque eu não sei se todo mundo tem interesse, gosto ou vai ter fácil oportunidade de conhecer. Mas aí eu vou comentar 3 bibliotecas maravilhosas que eu conheci por aí nas minhas andanças pelo mundo. Eu vou comentar a mais recente que eu conheci, que é a Library of Congress, lá nos Estados Unidos. A Biblioteca do Congresso Americano, que é um deslumbre, assim, arquitetonicamente falando. Ela é toda em estilo neoclássico, vários mármores italianos. Essas imagens que eu estou passando aí para vocês, vocês estão vendo, elas são formadas por pedrinhas, mosaico. À distância não dá para ver, mas de perto é claramente mosaico. É aqueles pilares, aquela arquitetura neoclássica desbunde. Para além disso, né, a biblioteca é a maior biblioteca do mundo. Se eu não me engano, tem mais de 170 milhões de exemplares. Tem coisas sobre o Brasil que não tem no Brasil, e assim é com vários outros países também, principalmente países colonizados, né? E lá tem a Bíblia de Gutenberg, lá tem a Declaração de Independência Americana, lá tem bastante coisa, porque a gente só vê o que é permitido, né? Acho que para conseguir perambular por lá livremente, você tem que ser pesquisador, você tem que marcar horário, enfim, ter um interesse de pesquisa de fato. Uma outra biblioteca muito interessante é uma biblioteca da República Tcheca, que eu visitei. É uma biblioteca do mosteiro, acho que é Strahov, eu não sei pronunciar, então eu vou deixar o nome, vou deixar toda a indicação aqui embaixo. É uma biblioteca típica do Renascimento. Ela foi criada no século 17 ou 18 e ela tem todas as características de uma biblioteca do Renascimento, porque, embora muita gente ache que ela é medieval, não. As características dessa biblioteca são do Renascimento. A gente vê um globo ali, isso só era possível em biblioteca do Renascimento. A gente já vê vários livros, a gente vê as prateleiras, as estantes assim nas paredes com vários livros, isso característica do Renascimento. A gente vê toda a decoração em rococó, teto tal, característica do Renascimento, e a gente vê essa conciliação entre ciência e religião, porque os desenhos, as gravuras, os motivos pintados são religiosos, e a gente vê ali objetos científicos como o globo e outras coisas. É uma biblioteca característica típica do Renascimento. E é que a gente não consegue entrar nessa biblioteca. Então você paga para ver, mas você fica na porta. Então todas as fotos que vocês procurarem por aí, vocês vão ver mais ou menos o mesmo ângulo. A gente não entra, a gente não pode tocar em nada, não pode entrar, é só ver pela porta. Puxa, não sei porque cobram, não sei, é só para ver pela porta, mas enfim. Mas ela é espetacular, né? Agora, a outra biblioteca fantástica é a Biblioteca Britânica, em Londres. Assim como na Library of Congress, lá também tem um exemplar da Bíblia de Gutenberg. É uma biblioteca maravilhosa, fabulosa do ponto de vista arquitetônico. Ela tem uma arquitetura com predominância de madeira, o que nos remete ao século XVII, mais ou menos, período assim, barroco, em que nossa madeira aqui do Brasil tal, ia para lá. Muito provável que boa parte daquela madeira seja nossa, né? Porque como Portugal devia à Inglaterra, muita coisa que saía daqui ia direto para a Inglaterra. Ouro, madeira, pau-brasil, essas coisas todas. Então, mas assim como a Library of Congress, lá o volume, a quantidade de coisas que tem lá, a diversidade de assuntos, temas, documentos de outros países também, fora de série, né? A gente está falando de países imperialistas, então é fácil entender porque eles têm muitos documentos, muitas coisas, documentos históricos, muitas coisas de outros países. Ah, porque eles são superiores, porque eles preservam, a gente não cuida de nada. Quando eles invadem outros países e tal, eles destroem esses espaços, bibliotecas, arquivos, museus, né? Os primeiros espaços que eles destroem em guerras e tal, mas muitas vezes eles pegam também, eles pilham, né? Eles pegam muitas coisas e ficam para eles e levam, né? A gente sabe, o Museu Britânico tem muitas peças do Egito, na Europa de modo geral, a Alemanha e tal, eles têm muita coisa que faz parte da cultura desses países que foram expropriados, principalmente ali no século XIX, no neoimperialismo, né? Então, que a África foi partilhada, a Ásia,
Eles pegaram muitas coisas desses países. O Napoleão também, durante as invasões deles, então eles ficaram com muitas coisas. Por isso que o Museu Britânico, esses grandes museus europeus, são repletos de bens culturais de outras culturas. E a Biblioteca Britânica não fica atrás com documentos relevantes. E é claro, a gente pode pensar, mas se tivesse em outros países, será que esses documentos existiriam? Será que teriam sido cuidados? Não temos como saber, lá está bem cuidado, a gente sabe que eles cuidam, mas a gente também não pode deixar de fazer essa ponderação, né? Apresentar os dois lados dessa questão. Certo? Então, aqui estão 3 bibliotecas que eu já visitei, que são maravilhosas. Uma nos Estados Unidos, outra na República Tcheca e outra na Inglaterra. A Biblioteca Britânica, pelo menos, é gratuita. Você não precisa pagar. A Library of Congress também não. Agora, do Mosteiro São Bento, sim. Agora, do Mosteiro Tcheco, sim. É a única que você não entra e é a única que você tem que pagar. Coisa interessante. Me digam quais as bibliotecas maravilhosas, que bibliotecas interessantes que vocês conhecem aqui. Eu vou adorar saber. Eu adoro conhecer bibliotecas, museus, arquivos, esses espaços, as igrejas, quando eu viajo. Então, quando eu viajo, eu sempre faço questão de ir nesses lugares. Muito obrigada. Beijos e tchau, tchau.